Quero te contar o que me aconteceu na semana passada. Entre o mar e a mata, vive uma comunidade tupinambá que gosto muito de acompanhar. Naquela noite, tudo estava muito quieto, como há muitos anos. Todas as noites eram iguais, adormecidas. O ancião fumava sagradamente, elevando suas orações. As crianças sonhavam apenas com luzes pequenas. Esse daqui é para eu não ficar... Naquela noite, eu pressentia que algo diferente se aproximava. Enquanto 3 indígenas estavam sentados ao redor do fogo, minha presença se fez mais intensa. E então, Potira olhou para mim e sentiu o chamado da natureza. Foi até a fogueira e todos nos reconectamos. Naquela noite, todos cantamos e dançamos juntos. Jaci Ayande, Jaci é a nossa Mande Moendi Ande Taba clareia a nossa aldeia. Tupã Oti Tupã vem arranhar, Isapé Ande Taba iluminar a nossa aldeia. Jaci Ayande, Jaci Jaci é a nossa Mande Moendi Ande Taba clareia a nossa aldeia. Tupã Oti Tupã vem arranhar, Isapé Ande Taba iluminar a nossa aldeia. Ixé a sorte se Jaci Eu vou pedir a minha mãe Jaci, Torim Petibom que ela venha nos ajudar. Ixé a sorte é o Bitupã Eu vou pedir ao meu pai Tupã, Pé Ande Tababi a nossa aldeia se levantar. Todas as noites eu levanto do horizonte e celebramos juntos a alegria de viver, unidos pelo amor. Levanta essa aldeia, levanta, com a vontade de Deus. Levanta essa aldeia, levanta, olha Deus, o Filho seu. Levanta essa aldeia, levanta, levanta, sem demorar. Levanta essa aldeia, levanta, aldeia Tupinambá. Y de corazón te digo, Yupaychan, desde acá, Shungumanta, Yupaychan. Obrigado, Ángel. Sí, de aquí a poquito, entonces escuchamos la música de la luna, o viene ahora. Les voy a enviar el link para que la escuchen, porque ahorita no tengo la guitarra. Aspiro acá, sí que hay una guitarra. En vivo, En sí. vivo, sí, Sebastián, Alex, y ahí al lado de la foguera vamos a cantar. Y sí quiero grabar mis canciones con ustedes. Sí, que Dios nos dé esa bendición. Obrigado. Nada, aproveito para perguntar sobre violão. ¿Quién puede levar violão, então? Tem que perguntar, mas acredito que na comunidade deve ter 2 violão, não? Eu penso Guitarra. também guitarra ali. Alex, desculpa, antes de você falar muita coisa. Eu Sim. perdi contato com o Reiji, eu não sei se deu algum
Tem também um ruído em algum microfone. Hum, então seria bom a gente desligar o microfone e só ligar quando alguém for falar? Deixa eu ver se de repente é o meu. Vou desligar para você verificar e você confirma. Eu não sei se Vilma chegou a tempo. Eu acho que eu vou tocar de novo, é curtinho e a gente conversa já diretamente. Então, vamos Mari, nessa. hola, bien. Hola, Vilma querida, ¿llegaste a tiempo? Sí, sí, llegué a tiempo, me costó, pero llegué. Andaba en Santiago, en la capital. Bueno, lo voy a poner de nuevo igual, para que lo disfruten una vez más y ahí charlamos al respecto. Quero te contar o que me aconteceu na semana passada. Entre o mar e a mata, vive uma comunidade tupinambá que gosto muito de acompanhar. Naquela noite, tudo estava muito quieto, como há muitos anos. Todas as noites eram iguais, adormecidas. O ancião fumava sagradamente, elevando suas orações. As crianças sonhavam apenas com luzes pequenas. Esse daqui é pra eu não ficar. Naquela noite, eu pressentia que algo diferente se aproximava, enquanto 3 indígenas estavam sentados ao redor do fogo. Minha presença se fez mais intensa, e então Potira olhou para mim e sentiu o chamado da natureza. Foi até a fogueira e todos nos reconectamos. Naquela noite, todos cantamos e dançamos juntos. Jaci Ayande, Jaci é a nossa lua, Mande Moendi Ande Taba clareia a nossa aldeia. Tupã Oti Tupã vem arranhar, Isapé Ande Taba iluminar a nossa aldeia. Jaci Ayande, Jaci Jaci é a nossa Mande Moendi Ande Taba clareia a nossa aldeia. Tupã Oti Tupã vem arranhar, Isapé Ande Taba iluminar a nossa aldeia. Ixé a sorte, se Jaci Eu vou pedir a minha mãe Jaci, Torim Petibom que ela venha nos ajudar. Ixé a sorte, o Bitupã Eu vou pedir a meu pai Tupã, Pé Ande Tababi a nossa aldeia se levantar. Todas as noites eu levanto do horizonte e celebramos juntos a alegria de viver, unidos pelo amor. Levanta essa aldeia, levanta, com a vontade de Deus. Levanta essa aldeia, levanta, olha a Deus, o Filho seu. Levanta essa aldeia, levanta, levanta, sem demorar. Levanta essa aldeia, levanta, aldeia Tupinambá. Pronto, agora sim. Sejam Amém. todos bem-vindos. Podem conversar que eu vou curtir muito de ouvir. Pueden hablar bien mucho que los voy a escuchar con mi corazón.
No sobre el filme. Interesa saber si hay algún sentido en el filme sobre esto del buen vivir y el mundo digital. Si faz sentido sobre o que a gente vinha conversando nestes últimos quase 2 meses. Querido Sebastián, nuevamente felicitarte. Bueno, mi sugerencia es que si no te has presentado a un festival de cine, lo hagas. Sí, y aspiremos que se haga. De hecho, con el joven que estamos acá, se va a presentar un documental que se está haciendo en Barcelona, lo van a presentar sobre la cultura shuar, quichua y guao. Así que esa es una sugerencia, porque el documental está muy bien, o sea, artísticamente está bien elaborado, o sea, y bueno, yo soñaría también darles un guión de de las cosmovisiones andinas y a ver si lo transforman en una película. Desde aquí ya les llevo el guión, les regalo para compartir estos sentimientos del arte del cine, porque es cine básicamente. Yo creo que tenemos que cultivar mucho, mucho. Y qué mejor esto que has hecho. O sea, estoy súper emocionado, súper emocionado. Inclusive habría que soñar en una sinfónica con instrumentos nuestros para que el fondo sea ya, porque tenemos compositores en nuestros pueblos. Yo siempre digo, nosotros componemos nuestra propia música y eso puede ser el sonido de nuestras películas. El arte, o sea, el arte cinematográfico y el arte digital que estamos compartiendo genera justamente lo que estamos conversando, el buen vivir, estas comunidades digitales, ver la comunidad Tupinamba alrededor del fuego sagrado y que hemos estado en estos días alrededor del fuego y cobijados entre nuestra tradición y la modernidad, porque están nuestros niños también jugando con sus celulares y siempre mirando hacia adelante, pero con el recuerdo de nuestras cosmovisiones. La madre luna cobija, termina cobijándonos, y yo creo que es espectacular. Yo estoy realmente emocionado de, de la película, diría, del arte y felicitarte sinceramente, Sebastián, a ti y a todo el equipo, porque detrás de ahí son horas. Para hacer un dibujo son horas, no es que tomo y pinto, no es que el guión así se discute mucho. Acá hemos trabajado en documentales, también me gustaría compartirles una página de cine intercultural que en el año 2000 pude guiar y orientar a nuestros pueblos, y son como 12 documentales de 40 minutos. Bueno, allá hemos de compartir muchas cosas y sí, estoy emocionado. Que nuestros ancestros te den más sabiduría para seguir haciendo más arte digital. A todos un abrazo desde acá y pronto nos veremos. Yupay-chan. Gente, é, obrigado a ele por esse depoimento, por colocar aí a sua visão sobre o vídeo também. E aí eu quero falar para vocês também agora em português. A gente vai fazer a brincadeira do português e espanhol novamente. E falando para a galera aqui daqui que tá, os hablantes de português, quando vocês assistiram o filme, vocês conseguiram reconhecer alguma coisa? Vocês conseguiram ver alguma situação que está presente no dia a dia de vocês? Compartilhe com a gente. Posso? Tá. Bom, tá, pai, o vídeo ele é muito, traz muito uma realidade da gente, cara. Eu achei muito, pelo menos a comunidade que eu tô, né? Eu vejo muito isso, até por conta disso que a gente tem, eu pelo menos tenho pensado em algumas estratégias, né? De buscar outras formas e tal, que realmente é isso que acontece, né? Porque talvez não seja nem a conectividade, né? O poder da conexão, mas é mais a conexão pessoal, sabe?
de como que eu digo assim da pessoa, por exemplo, porque às vezes é assim, na nossa região ela é assim, uma coisa que une, vamos dizer, seria sentar e tomar o chimarrão, né? Aí às vezes há esse controverso, né? E na ideia do chimarrão, ou sentar junto, é o diálogo, conversar, e é uma realidade, né? Que os celulares aí tá no meio, em vez de a gente tomar chimarrão e dialogar, larga ali e fica mexendo no celular, né? E como o mate, em tese, é dos jovens, né? O filme ele relata as crianças, mas e as crianças, então, ela parte muito mais da ideia mesmo do fogo, né? Que vocês estão ali. É claro que não precisa ser o fogo, mas do diálogo, de sentar junto, da conexão pessoal. Cara, o vídeo ele deu. Eu vi muita coisa dele, né? Ele foi muito mais mostrar pra gente que às vezes a gente não tá vendo, né? E muito bom, parabéns pra quem fez. Eu não consegui ler todos os nomezinhos ali, mas parabéns pelo trabalho. E uma pegada bem assim, o discurso ele é simples, mas ele toca onde que tem que tocar, né? Ele dá a mensagem correta, certinha. Bah, parabéns. Yo quiero, eh, primero quería saludarlo a todos, guardarlo por la mía. Bueno, decir que el trabajo que ahí se muestra, hermoso, bien logrado. Yo no entiendo mucho del arte del video, del cine, pero sí uno puede rescatar, o yo creo que se logró muy bien, el rescate de la espiritualidad que tenemos los pueblos originarios con, con la naturaleza, con nuestros astros, en este caso con la luna. Yo creo que hiciste un buen trabajo, Sebastián, te felicito por eso, porque lograste rescatar eso que muchas veces no se ve, que solamente algunos lo sentimos y que mucha gente lo interpreta de otra manera. El trabajo, tal como decían los hermanos anteriores, está muy bien logrado visualmente, pero yo en todas las escenas que van pasando una por una, en el despertar, cuando sale la luna, las mariposas, cuando están eh, alrededor del fuego, que es lo que hacían nuestros ancestros y es lo que hacemos nosotros también. En cada ceremonia tiene que estar presente el fuego, que el principal que tenemos nosotros para poder hacer nuestra reunión o para poder empezar alguna actividad. Entonces, nada más que decir que felicitarte y qué bonito trabajo que hiciste y ojalá que más adelante pudieras hacer, claro, un rescate de varias composiciones. Sería como muy interesante. Saludos. Pessoal, vocês sentiram no coração de falar, depois da fala do parente, vocês podem ficar à vontade e se expressar, tá? Não precisa esperar a gente falar, fulano, não. Você sentiu no coração de compartilhar o que você sentiu ao ver o vídeo e se você também quer conectar com o que a gente vem aprendendo, abra o seu coração, fique à vontade. Tradução, please. Gracias, Alex. Sí, a los hermanos la traducción sería, no esperen a que nadie diga su nombre para hablar. Guiados por el corazón, cuando cualquier uno quiera compartir alguna cosa, es solo abrir el micrófono y la palabra gira, los sentimientos son compartidos aquí. Bom, eu não vou ligar a câmera, tá? Tá me escutando, né? É uma coisa que eu reparei, né, que querendo ou não, né, tá presente, né, no nosso cotidiano, né? Como bem o colega falou aí. E uma coisa que a gente tem que realmente refletir, né? Como é que a gente realmente tem agido a tecnologia, a natureza, né? E nós como seres humanos, né? Como nós temos cuidado do que nós temos, né? Com o nosso cotidiano. E o que eu reparei também é que muitas das vezes a gente
tem tudo, né, do nosso lado ali, no nosso meio, e às vezes a gente não valoriza, né? Principalmente as crianças de hoje, né, a juventude de hoje, a maioria já não tem mais o prazer, o, o acolhimento, né, que antigamente a gente tinha, né, dentro da nossa comunidade, em relação à própria cultura, à tradição mesmo, né? É uma, assim, no meu ponto de vista, né, uma desvalorização que vem ocorrendo, né, ao longo desses anos, né? Hoje de manhã eu estava numa formação dos professores e, e foi bem colocado isso, né, que às vezes a maioria, né, dos próprios indígenas mesmo desvaloriza o que eles têm, né, em vez de valorizar, né, deixa a desejar, né, e creio que o vídeo trouxe praticamente isso, né, ao mesmo tempo uma ânsia, uma vontade, assim, de reviver, de reconectar outra vez com a natureza, né, ou seja, com a essência, né. Bom, ao menos foi o que eu compreendi, né, e também eu vou pedir licença, né, que eu vou precisar sair agora, tá? E eu já agradeço, tá? Muito obrigada. E como acho que foi o Ângelo que falou, né? Até o nosso presencial. Boa noite para vocês. Bom, boa noite. Eu achei muito interessante, assim, esteticamente. Nossa, incrível. Não sei quem fez a animação, o desenho, maravilhoso. Para além do que os parentes já comentaram, concordo plenamente. Toda a narrativa muito bem colocada, a linguagem ali, coesa e direta e simples, né? Fácil acesso. Uma coisa que eu reparei que eu acho que talvez seja interessante é essa relação de as representações, né, a qual as crianças e nós também adultos estamos sempre acessando, né, quem são essas referências visuais e audiovisuais que a gente está consumindo dentro das comunidades e como ela está chegando nas comunidades. E aí, para isso, eu acho que cabe muito bem esses programas, essas reuniões que vão acontecendo, que é, por exemplo, esse trabalho que Sebastian e Alex estão propondo da gente estar provocando essas referências, né? Fazendo elas emergir dos nossos contextos. E aí, assim, a gente vai conseguindo provocar mais relações, eu acho. Achei muito, muito bonito. Parabéns. Eu gostei muito também das várias camadas que a gente consegue ali identificar dentro do conteúdo do curta-metragem, ali que o Sebastião trouxe pra gente. Além dessa camada social, dessa camada cultural que a gente enxerga, a gente pode ver uma camada também meio poética, né, dentro do curta-metragem. Eu trago isso na comparação que é feita ali entre termos do meio digital e do meio indígena. Então, ali, conexão, quando a gente fala conexão, em alguns pontos eles falam sobre a conexão com o espiritual e a conexão com as tecnologias, o celular, comparativo de luzes. Então, quando a lua vai falar, ela fala sobre o brilho da lua em comparação com as pessoas sonhando com luas pequenas. Então, achei isso também algo bem, bem interessante que veio no curta-metragem ali. Também gostaria de parabenizar a galera que fez o desenvolvimento e dizer que também identifico muito dessas coisas aqui dentro da própria etnia, da minha aldeia, das crianças, o desvio do interesse ali, saindo um pouco da cultura habitual, indo muito para cultura digital, por assim dizer, mas que é algo bem, bem interessante e, acima de tudo, bem reflexivo também, né? Até para a gente, enquanto pessoas que fazem parte da cultura e que deveriam estar influenciando da melhor forma os jovens para que muito da nossa cultura não se perca nesse contato com a cultura digital. Então, só para trazer meus 50 centavinhos aqui de opinião também, mas que eu achei um curta-metragem muito lindo e muito, como é que eu vou dizer, muito completo em todos os parâmetros ali. Parabéns. O vídeo, né, ele traz uma palavra, só pegando o gancho aí do Rage, quando fala das luzes pequenas, né? Então, a metáfora com a luz pequena foi muito legal, porque, assim, as luzes pequenas que hoje a gente vai vendo
na aldeia são realmente o reflexo da luz do celular no rosto das crianças. Aí você passa por uma rua ali também na aldeia e você vê uma luz debaixo da porta. E aí, essa luz aí, isso é comum na aldeia de vocês, verem essa luz debaixo da porta das pessoas? E que luz é essa que vocês geralmente vê aí debaixo dessa porta? Eu acho ali que a maioria da casa é a TV, né, cara? Eu pensei na televisão mesmo, né? Assim, o que que eu posso, na, né, no que eu vejo, né? Vamos dizer assim, eu hoje moro longe da minha família, né? Vamos dizer assim, eu tô num outro lugar, tô, tô a 300 quilômetros de distância deles, e eu tô numa outra aldeia, né? Mora eu e outras pessoas também do Caingangue. Mas assim, família, né, de perto que eu digo assim, né, tá longe, meus pais, meus irmãos, a minha mãe, né, estão tudo longe. E assim, lá, claro, por mais que lá parece que isso também é uma coisa bem que está acontecendo, né? Mas ainda existe, né? O fogo de chão, né? O pessoal tá lá, mas e por isso que eu digo assim, ainda é bem essa interferência, né? Das luzes pequenas, né? Ou das luzes grandes. E quando acontece, né? Pelo menos quando eu vou lá, quando a gente está em roda do fogo, que acontece diálogo, toma no chimarrão. Por isso que eu dei esse exemplo, né, para nós aqui. Já onde eu tô, isso acontece bem pouco, né? Por mais que eu tô numa comunidade pequena, né? Eu vejo que às vezes a gente tem que estar né, conversando sobre isso, né? Até o próprio cacique sempre está dizendo, olha, sentem junto, façam fogo, tomem chimarrão, né, para vocês conversarem, o que que a gente pode fazer amanhã, o que que a gente pode fazer mês que vem, né? Que época que é da gente plantar as coisas, assim, nas nossas reuniões comunitárias ele está sempre cutucando isso, né? Esse pensamento. E em contrapartida, né, a gente tem toda essa frente, né? Por isso que, para mim, parece que eu vejo ele sendo muito mais igual meu pai é, lá na outra aldeia, dessa forma, né? Quando ele tá lá, né, tomando chimarrão perto do fogo, ele tá pensando o que que ele vai fazer, o que que ele vai plantar. Então, eu me criei com ele sendo dessa forma e hoje ele ainda tá. E só que eu tô longe hoje, né? E para mim foi quase assim, uma um soco no estômago porque talvez eu não esteja reproduzindo isso com a minha filha, sabe? Pra mim que foi pior, entende? Mas foi uma reflexão muito, por isso que isso foi uma coisa bem pesada pra mim, né? Dizer, cara, isso é real, eu não tô, será que eu tô fazendo isso? Né? Eu mesmo pondo a mão na consciência, né, dizendo, né, aonde que a gente tá errando às vezes então, né? E se eu fui criado diferente, né? E eu tô criando a minha filha diferente, né? Será que eu tô aí se a gente volta para o nosso debate aqui, a nossa conversa do bem viver, né? Será que eu tô repassando o bem viver para minha filha? Eu me coloco desse pensamento, sabe? Só para a gente seguir na conversa. Obrigado, Jocely. Você falou uma coisa muito boa, né? É assim, a gente está discutindo bastante sobre a questão do bem viver, o bem viver digital. E aí, como é que a gente está repassando o bem viver para quem está do nosso lado? Pode ser no caso do Jocely, tem falou da filha dele, mas como eu estou repassando o bem viver para o meu irmão, para o meu amigo? Como que eu estou repassando o bem viver para o meu filho, para o meu sobrinho, para os meus pais? São reflexões que a gente vem trazendo, né, para pensar realmente. Como eu estou passando? Será que, na verdade, será que eu estou passando?
Se alguém aqui tiver aí uma sugestão de como vem passando o Bem Viver, por favor, fala aí pra gente. Vocês estão Bueno, muito aquí comentar un poquito más alguna cosita. Vieron que hay una lista de muchas personas que estuvimos juntos en la realización. Mariela es una de las personas que acompañó en la parte del guión, de pensar la estructura de la narración. Hicimos un primer pensamiento de la estructura para un cuento en 2014 y el malvado del cuento era la televisión y ahora en 2025 lo actualizamos para el celular y bueno, y salimos de un libro de ebook, salimos para un anime. Entonces fue un trabajo divertido. No sé quién mencionó que sí da mucho trabajo pintar cuadro a cuadro, pero ahí les comento que no fue pintado a cuadro a cuadro. Hay unas técnicas medias extrañas ahí con estilización a través de plataformas que usan inteligencia artificial para transformar una filmación que de hecho aconteció en la comunidad a ese trazo como si fuese hecho a mano. Pero bueno, hubo más de 100 horas computador, pero no hubo pintura a mano, digamos. Y no sé, Mariela, y no sé, Shailí también está con la cámara prendida, se apagó, pero me encantaría escuchar un poquito de cada uno. Por ese camino que están yendo, es para mí lo que soñaba escuchar, las reflexiones que cada uno está teniendo, inclusive ahora Josely trajo al nivel personal, ¿no? ¿Y qué hacemos de hecho, ¿no? Me parece que tal vez no es simplemente hacer un manifiesto y querer poner el manifiesto en las redes y llegar a 1 millón de asignaturas, sino de hecho, de concreto, en nuestro cotidiano. Yo también tengo una hija, ¿no? Y es eso. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces le digo que no a ella porque estoy haciendo alguna cosa con el aparato, ¿no? Pero bueno, vamos reflexionando juntos. Gracias a todos ustedes. Permiso. Bueno, Seba, no sé si tendrás unos segundos de algunas de esas 100 horas para mostrar ese proceso de transformación entre los videos, las imágenes originales y lo que resultó. Fueron horas y también horas más allá del trabajo en la computadora, sino también de pensar, de hablar, de dialogar, de discutir el color, la estética más o menos. No se ve ahí porque pasa tan rápido, pero incluso hay una serie de mandalas en algunas imágenes y se discutió eso, sobre qué imágenes colocar esos mandalas, si iban o no iban, si eso transmitía ancestralidad o no. Y bueno, cada pueblo también tiene su forma de verlo, cada pueblo interpreta estos signos. Para mi pueblo son muy significativos porque nosotros tenemos variedad de arañas que hacen un tejido maravilloso, que incluso sus hilos son dorados, y con eso ancestralmente las abuelas hilaban las vinchas de las autoridades masculinas, de los hombres. Así que son maravillosos, es maravilloso todo lo que nos transmiten, ¿no? Todo lo que significan, todo lo que simbolizan. Y son detalles que tal vez no se ven tanto, pero en realidad tienen muchísimo significado, porque el volver a esa luz natural de la luna es el retorno al buen vivir que estamos haciendo todos los pueblos, ¿no? Alguna de esas imágenes de video original, no sé si tendrías por ahí. Yo le he estado mostrando a mi hija mientras lo hacíamos y ella estaba maravillada, estaba fascinada con todo el potencial de estas tecnologías de inteligencia artificial, generativa y tantas cosas que hoy en día podemos nosotros utilizar. El buen vivir tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que la conectividad, tener un buen wifi, tener una buena conexión, un buen aparato tecnológico, no nos desconecte de nuestras raíces, sino por el contrario, que podamos lanzar puentes, que podamos construir puentes sólidos,
sin desconectarnos de nuestras verdaderas raíces y de lo que tenemos que tener al frente, ¿no? Como nuestro norte. Qué hermoso. Entre las curiosidades está que lo filmamos durante el día y bueno, lo transformamos en noche. Y bueno, lo filmamos todo sin hacer siquiera un fuego, ni una chispa. Entonces todo lo que es humo, fuego, fumaza, penumbra, tristeza, toda esa camada de arte lo hicimos un poquito exagerado, ¿no? El video, la narración se divide en tres grandes partes. La tristeza, el momento de transformación, de reconexión y el buen vivir con la naturaleza, ¿no? A mí me pasaron dos cosas interesantes de estos días que las quería compartir con ustedes. La última, 3 horas atrás, estaba con una señora en la casa de ella y los dos hijos. Creo que se entiende, Alex, más cualquier cosa me ayudas. Y, y la chica estaba leyendo un libro y la vi medio como entediada con el libro y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, no, ya este lo leí 2 veces. Bueno, interesante. Y le digo, ¿por qué no lees otro? Y ahí la madre se mete en el medio y dice que tiene un Kindle, esos computadores que bajan libros, ¿no? Dice, no, este año le compré un bonus de 71 libros y ya leyó los 71 varias veces. Yo digo, opa. Y le digo, no sé, charlando, no, sí, Henry Porter, la colección entera, este año también me la leí 3 veces. Y no sé, se había leído todo. Y digo, wow. Y ahí le tomo el tema de los celulares y no sé qué, y la Netflix. También se había visto todos los filmes en la Netflix. Y también la madre se quejaba de que vivía en el celular. Entonces digo, bueno, se leyó 150 libros, se vio todos los filmes y además le sobra tiempo para ir al celular y tirar un 7 en la escuela. Digo, ¿qué está pasando? Y una de las cosas que me parece a mí, no sé, que una perspectiva que la traigo a ver qué les parece a ustedes, es que en verdad hay, hay millones de horas libres o bueno, no sé, potencialmente ahí y muchas veces no hay lo que hacer, ¿no? Aquí en Brasil se inventó un poco la escuela con el horario extendido para intentar ofrecer algunas posibilidades, ¿no? Pero a mí esta chica me impresionó la potencia, ¿no? Porque si tiene, no sé, si duerme 6 7 8 horas y 4 o 5 va a la escuela, le quedan 12 horas para hacer algo productivo, como mudar el mundo, como mejorar el mundo, como todo. Pero, ¿qué le ofrece el mundo? Ella tenía la suerte de que tenía Netflix, tenía la suerte de que tenía un Kindle y tenía la suerte de que sabía leer. Y entonces hacía esto, aunque la madre se quejaba de todo. Pero la verdad que ¿cuántas millones de personas tienen 10 horas por día para construir el mundo que queremos? Y a veces no tienen la oportunidad o porque no se la damos. Como que el sistema a todos estos chicos, sí, aquí en Brasil les inventamos que en vez de ir 4 horas a la escuela van a ir 6 y le vamos a poner no sé qué en la escuela y tal, pero me parece que hay un potencial desperdiciado que las madres solamente saben decir, y este chico se pasa el día todo en el celular, pero la verdad que hay mucha energía ahí que no está siendo bien canalizada. Me pareció eso era una cosita. ¿Qué les parece? Vou sintetizar rapidamente. Eu só não entendi, Seba, se a mãe da menina é indígena ou se foi uma outra. Não, uma. Ok. Então, o que acontece? O Sebas acabou de falar o seguinte, pessoal, que ele chegou a visitar aí uma amiga, uma conhecida, enfim, e aí ela tinha uma filha, e essa filha dela estava lendo um livro lá, e o Sebastião perguntou, por que você está lendo, primeira vez que você lê esse livro? Ela, não, eu já li esse livro. Aí a mãe pegou e resmungou, ela já leu esse livro 3 vezes. Aí o Sebastião falou assim, ah, tá, então por que você não pega um outro livro? Aí a mãe dela perguntou assim, não, eu dei para ela um Kindle de presente e ela já leu mais os 70 livros que estão nesse Kindle, na verdade 71, mas eu já vou colocar mais de 70. Mais 70 livros. Aí o Sebastião, nossa, ela já leu mais 70 livros já. E o Netflix? Já passou o tempo todo e já viu praticamente todos os filmes da Netflix. Aí ele ficou mais impressionado ainda, porque assim,
ela é uma criança que vai para a escola. Essa criança, ela fica na escola de 4 a 6 horas, mas ela pegou o tempo livre dela e canalizou fazendo atividades de quê? De leitura, assistindo filmes e fazendo outras coisas. Mas assim, imagina só se ela canaliza essa energia, essas horas para fazer outras coisas em prol do bem viver. Ah, mas aí agora eu vou fazer uma provocação, Sebastião, que ele trouxe essa daí, mas até onde a mãe dela está orientando ela a fazer coisas nesse sentido? Porque ela é uma criança, e as crianças, quem tem que orientar somos nós, os adultos. Então é naquela, se eu quero que a minha criança ela replique o bem viver, o que eu estou fazendo ou como que eu estou ensinando o bem viver para ela? Ou eu apenas deixo isso na mão da escola e acho que a escola é que tem que ter essa obrigação, esse papel? Se quiserem Alex, comentar, gentileza. creo que hay muchas cosas para comentar por ahí, pero si pegamos Sim, simplemente la mayor, disculpen haber contado toda la historia con las flores porque me impactó, pero me parece que solamente decir esto, hay millones de horas ahí, en millones de personas que se pueden usar de otra forma y que sim. no están usadas. É. Ele também está falando que tem milhões de horas e milhões de pessoas que podem usar esse tempo para fazer outras coisas, fazer coisas boas. E por que essas pessoas não fazem isso? Com licença, peço permissão aqui para compartilhar um pouco até dessa, tanto do próprio vídeo mesmo, quanto esse próprio relato aí agora, né? Se a gente observar direitinho, enquanto que algumas crianças estavam aplicando o seu tempo, observando o celular, teve uma que, sem a necessidade de ninguém cobrar ou até orientar ela, ela veio e formou a conexão entre os anciões e os próprios que estavam em volta, sem nenhuma orientação de um adulto. E a gente percebe isso através do próprio relato aqui do Sebas agora também. Essa criança, que à primeira visão, né, ao perceber, não tinha nenhuma orientação de como utilizar o seu tempo, e ela acaba que optando por realizar esses hábitos, por questão dela mesma. Então é até interessante pra caramba você, perdão, palavreado, mas enfim, é interessante você observar o potencial que a criança tem. Isso de uma forma de você incentivando ou orientando ela, ou até por uma própria percepção dela. Bueno, voy para el otro comentario, que es más intelectualoide. Eh, Ayer mostramos el filme en una universidad, estudiantes de arte de la universidad. Y bueno, ahí la primera persona hace su lectura, ¿no? Dice que la chica joven hace la transformación. Hay otro hace su lectura. No, es el anciano que fuma la pipa que hace la transformación y tal. Y medio que se ponen a discutir dos o tres de quién era el protagonista de la historia, ¿no? Y ahí me miran porque es como si yo pudiese decir cuál es. Digo, bueno, el protagonista del filme es la luna. Quien hace la transformación es la luna. Y ahí se quedan diciendo, no, no, no. Y bueno, que ahora cada uno, la película es cada uno, la obra es abierta, cada uno ve lo que quiere. Pero me parece que los seres humanos siempre queremos que el protagonista sea humano, ¿no? El héroe sea humano y tal. Y no que discorde de William, mas sí, hay esa conexión entre la naturaleza, la luna, la chica, la comunidad, todo, y se reorganiza. Es como si fuese un bien vivir perdido y una reconexión para volver al bien vivir, así para sintetizarlo.
pero quería darle el énfasis a lo que los seres humanos aquí en la universidad no lo miraban. Nadie consiguió pensar. Yo llevé a tres actores, actrices de la película y María, mi esposa, que hizo la voz de la luna. Entonces, medio que miraban, bueno, estos tres están aquí porque los reconozco, el viejo, la señora y la chiquita. Y miraban a María, ¿quién es? Le digo, bueno, es la voz de la luna. Hay nuestra dificultad, ¿no? Tiene que ser material, visible, claro, así, o, dos piernas. O mistério estava na lua, né? E o pessoal. Eu queria saber se vocês também têm curiosidade em relação a. O Seba já mostrou um pouquinho da produção, a Mari também já mostrou já falou um pouquinho sobre a produção. Vocês também têm alguma curiosidade em relação à produção do filme? Alguma pergunta que vocês queriam fazer, trazer alguma reflexão sobre o que já foi mostrado também? Quem que vai apresentar esse vídeo na comunidade? Em qual comunidade? Cada um na sua. Eu quero saber quem é que já está pensando em apresentar esse vídeo na sua comunidade. Gracias, Alex. Buenísimo. Sí, el video mañana está disponible y todos los profesores y todas las personas que quieran usarlo como provocador, dispositivo así para trazer um diálogo, para mover uma conversa, é nosso. Aqui em Tupinambá teve isso, teve 3 professores envolvidos na produção, na realização, e teve mais um professor que chegou me disseram, perfeito para minha sala de aula, eu que vivo falando com as crianças, não sei o que, o celular, tal, eu vou levar esse filme, não sei o que. Você conheceu Magno, Alex? Magno, foi Magno. Eu quero usar eles. Eu quero apresentar para as crianças, né? Mas é para refletir, né? Porque que às vezes a gente está deixando de aprender junto com os nossos pais ou os avós ali, por conta dessas coisas, né? Dos celulares e tal. E realmente é para levar para eles, né? Essa ideia de pensar, ah, ou repensar, né? Porque, por mais que existia já antes, né? Eu digo assim que, querendo ou não, a gente teve que ter uma lei, né, dentro das escolas para a gente ter a proibição do celular, né? Ah, os nossos aqui, né, eles respeitam muito corretamente esse jeito, né? Depois, o problema é que ele teve que ser lei, né? E antes a gente não conseguia controlar, entende? Aí parece que, por exemplo, antes, quando não era lei, os pais quase não nos apoiavam, entende? E daí depois que virou lei que os pais proibiram tudo, né? E daí, claro, as crianças, aí é que tá, sabe? Parece que a escola virou o lugar onde é que eles não podem usar realmente. Aí eles têm uma ânsia de ir para casa para poder pegar em casa, entende? Porque nós decidimos que eles não poderiam nem trazer, né? Só em casa, aí é o pai que libera lá. Aí eu percebo, sabe, que eles têm a vontade de ver a aula acabar logo para ir lá para poder mexer no celular. Aí eu acho que o vídeo, ele né, a ideia é que ele traga essa reflexão para eles, né? Eu fico dizendo para eles, olha, gurizada, você tem guris e meninas, tem que brincar, fazer aquilo, fazer que isso. Mas é complicado, né? É uma luta bem, vamos dizer assim, é uma luta desigual, né? Pra gente. Eu, Joseli, achei muito interessante tua reflexão e também me fez pensar, a vezes eu acho que me sou mais inclinado a pensar que pode ser mais interessante, no meu ponto de vista, investir em promover atividades bacanas
que investir en castigar y prohibir que los caras usen el celular, ¿no? Porque ya hemos investido mucho en punir, prohibir, ahí dejándolo en español ahora, no sé si Shaili y Ángel lo agarraron, pero en Brasil hay una ley que está prohibido llevar celular a la escuela. E realmente, para gente, para nós que somos, por exemplo, a gente é comunidade, né? Eu digo assim, a gente a gente está aqui fora, e essas coisas, elas são novas, entende? Eu digo assim, que isso é por isso que esse é uma disputa desleal, eu digo, que é uma coisa nova, é difícil a gente, nós mesmos adultos, né? Se a gente vê uma coisa nova, a gente quer conhecer, a gente quer ver, e chama a nossa atenção, e imagina as crianças então, né? Por isso que eu digo assim, mas as nossas crianças da aldeia, mesmo assim, elas respeitam bastante esse jeito, né? Hoje, no momento da escola, no momento do intervalo, estão brincando, né? Fazendo outras atividades, outras ações, né? Jogando jogos que eles já não jogavam, porque dava o intervalo, um ia pegar o celular e ficava jogando outra coisa, olhando ah, redes sociais, né? Mesmo errados, os pré-adolescentes têm, os adolescentes tinham. Então, é isso, né? Eu vejo uma mudança melhor. Claro que nós, enquanto escola, a gente tem que achar outras estratégias, né? Para as crianças se divertirem. Isso, ok. E em casa, e a nossa comunidade? Eu acho que a gente também tem que, aí, enquanto nós, adultos da comunidade, refletir e buscar outras, né, outras formas das crianças se divertirem e largar um pouco disso, sabe? Ah, acho que aí cabe muito mais nós, enquanto adultos, e a própria comunidade, né, e a sociedade pensar em formas de levar isso, sabe? Eu penso assim em políticas públicas para as crianças se divertirem. Por exemplo, na nossa, por mais que ela tenha as coisas para brincar, claro que seria interessante para as crianças ter uma pracinha, né? Um lugar para jogar futebol, e essas coisas às vezes não tem nas nossas comunidades. Aí é tudo é diferente para nós. E claro que nós adultos temos que construir e pensar políticas para eles, né? Nós somos os adultos, não eles, né? Então, a gente que tem que cuidar do futuro deles, né? Pelo menos a gente diz aqui na comunidade que nós, enquanto adultos, temos que pensar o futuro deles. Eles são, até que eles construam a cabeça, né? Pensem melhor e buscar formas dessas mudanças, né? Eu vejo. Permiso. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso de limitar ese ingreso de las pantallas, de la tecnología, porque dentro de las comunidades indígenas nosotros vivimos en otros tiempos, nosotros vivimos más lentamente y las redes sociales van en un ritmo tan acelerado y eso lo toman los niños. Y no solamente los ritmos que les generan secuelas, sino también palabras y gestos y un montón de vicios que tienen que ver con la sobreexposición de los niños a las redes sociales. Por eso yo en particular estoy de acuerdo con limitar el uso de los celulares y las redes sociales, sobre todo en ciertas edades. En los pueblos, en los pueblos chicos, en los pueblos donde hay comunidades indígenas, no hay tantos problemas ni de violencia social, ni de inseguridad, no hay robos, no hay secuestros. Entonces nuestros niños no necesitan estar pegados a un celular para estar comunicados todo el tiempo con sus padres, porque sabemos que están seguros en las escuelas. Nuestras escuelas son escuelas más chicas, no son escuelas de ciudad como tan abarrotadas, donde los niños se vuelven a veces hasta invisibles, se vuelven número nada más. Los niños son cuidados por las maestras porque hay pocos niños en el aula. Entonces,
privilegiar eso, ese contacto humano de las maestras, ese contacto de incluso los directivos de las escuelas. Nosotros tenemos escuelas donde, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, el grupo en que estamos conectados es con las maestras, la directora de la escuela, y ellos nos avisan cuando algo sucede. Entonces los niños no necesitan llevar el celular a la escuela. Me parece muy importante esto de nosotros decidir cómo emplean su tiempo, o por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Porque esto también de haber leído tanto, de haber visto tanto. Yo conozco también niños y jóvenes que ven series de Netflix constantemente, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Todo el tiempo están mirando cosas nuevas, pero en realidad no atienden, porque no desarrollan una capacidad crítica, no tienen comprensión lectora. O sea, no es solamente mirarlo y absorberlo y aturdirse con la tecnología, sino que tiene que haber un diálogo en la casa, un diálogo con las maestras, saber qué están mirando, qué opinan, qué pensaron. Por eso es que creo que hoy en día la aporofobia, los discursos de odio han funcionado tan bien en el mundo, porque en un montón de países está creciendo la derecha y ese discurso capitalista, y eso va a través de las redes sociales, eso va a través de ciertas películas y ciertas series que impone una forma de pensar hegemónica que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que ver con las comunidades. Y creo que ahí nosotros tenemos que intervenir. Tenemos que ayudarles a los niños a criticar un poco esas series que ven. Hay muchas series de jovencitos y jovencitas, de niños, donde se habla incluso de cosas que no tienen que ver con la juventud o con nuestras infancias, por lo menos. Entonces, poder ayudar a que los chicos filtren esas cosas es muy bueno. Cuando yo crecí en mi comunidad, nosotros hasta cierta edad no podíamos ni pensar en novios o en parejas. Sin embargo, hoy los chicos sí lo hablan, lo viven, pero por imposición de afuera, no porque en realidad sucede en las comunidades. Entonces, bueno, estas cosas también tienen que ver con estas discusiones del buen vivir digital. Tiene que ver con cómo ponemos límites a que no nos ingresen desde afuera cosas que no son de las comunidades, que no tienen que ver con nuestras cosmovisiones. Y cómo nosotros hablamos en el día a día con nuestros niños y nuestros jóvenes de nuestra cosmovisión. Así como tal vez hay tiempos para las redes sociales, también debe haber tiempos reglados y controlados de parte nuestra, decir, bueno, asumimos la responsabilidad de una vez al día, sentarnos a hablar de verdad con nuestros hijos y saber qué piensan, qué están haciendo, cuáles son sus entretenimientos, cuáles son sus gustos, y ayudarlos y orientarlos y todo lo que significa. Ese contacto de las abuelas y los abuelos de contar historias como nos contaron a nosotros, lo tenemos que continuar. Tiene que ser una tarea de responsabilidad consciente, asumida de parte de las comunidades. Y bueno, es toda una lucha porque competimos con las redes sociales. Es una competencia desleal, si se quiere, porque nuestros tiempos son lentos y los tiempos de las redes sociales son súper acelerados. Un videíto de TikTok dura muy poquito y dice mucho, se transmite muchísimo contenido en un pequeño videíto. En cambio, una abuela, un abuelo sentado al lado de la fogata contando una historia es un tiempo mucho más largo, más lento, y los niños van perdiendo la paciencia y no lo podemos permitir a eso. Nosotros tenemos que ayudar a que el buen vivir también tenga ese tiempo de paz, esa paz interior. Así que, bueno,
Quería comentarlo porque yo a eso lo vivo constantemente. Yo escribo historias, las historias que a mí me contaron mis abuelas, mis abuelos, y a veces veo que no todos los niños aceptan esas historias de la misma manera y que la competencia con las redes sociales es constante, ¿no? Así que bueno, tiene que ver con eso. Gracias. Alex, si querés, te propongo que cerremos esta parte del encuentro, que fue muy lindo. Y si querés, nos quedamos unos minutos más para ver si alguien tiene alguna duda sobre el viaje, el encuentro. También no sé si Shai Lili o si Tamirim querem falar alguma coisa em referência ainda a provocações do filme. E se não, a gente passa para a parte 2. Para mí estás muda. ¿Ahí? Ahora ¿Se escucha sí. ahora? Ah, bien. Este, ah, lo que pensaba mientras miraba el video es acerca de que individualmente y dentro de los pueblos a nivel colectivo, siempre están estos momentos de inflexión, ¿no? Donde se tiene que tomar una decisión acerca de cómo afrontar el futuro, ¿no? Sin saber mucho acerca de cómo va a ser ese futuro, pero decidiendo, ¿no? Tomando acciones sobre ello, ¿no? Este, y bueno, este momento también es uno, ¿no? Porque hay mucho avance tecnológico, las comunidades están como más cerca eh, no solo de tener de acceder a estas tecnologías, sino que tiene que ver también con la transformación en el pensamiento acerca del uso de estas tecnologías. Entonces hay que tomar una decisión acerca de cómo vamos a participar dentro de esos espacios, cómo estamos preparando el camino para las otras generaciones. Graças, Charlene. Vou só compartilhar com vocês rapidamente também que a minha infância na aldeia foi completamente diferente da infância vivida em muitas aldeias agora, né? Eu tive a oportunidade de me reunir com os meus primos, com meus irmãos, e assim, na época que tinha bastante frutas, por exemplo, na época que as mangueiras estavam carregadas ali de manga, a nossa brincadeira não era na frente de uma tela, né? A nossa brincadeira era entrar realmente no meio do mato, tomar cuidado, conhecer um pouco da mata, levava um balaio, uma bacia, enchia eles de manga, depois chegava no rio, jogava tudo dentro do rio, como a água é bem cristalina no rio na minha região ali, a gente pulava dentro do rio e depois ficava brincando de pega-pega, e aí se sentia fome, mergulhava lá no fundo do rio, pegava uma manga que estava bem geladinha, porque a água conservava, chupava a manga ali mesmo e depois continuava a brincadeira. Então, subia em coqueiro, agora eu fui tentar subir no coqueiro, dessa vez que eu fui falar, quase morri. Mas a gente subia em coqueiro, subia em pé de jambo, a gente tinha uma vida com atividade física e alimentação bem diferente do que muitos indígenas vêm vivendo agora. E aí a pergunta é, pô, a gente tem que proibir essas coisas? Não, a gente não tem que proibir. A gente tem que pensar como que isso entra dentro da comunidade e como que a gente gerencia isso, porque a gente não pode também ficar pensando, se não é bom eu vou proibir. Não, são coisas que nós estamos tendo acesso. A questão é, vai assistir um filme? Pô, se você assistiu esse filme, vamos sentar, vamos conversar sobre ele. Tá certo ou tá errado que a história tá contando? A cena tal tá legal? Não, tá, mas isso aí é verdade, não é verdade? E começar as discussões para começar também a colocar nas nossas crianças a sementinha do senso crítico, do pensar quando vê uma notícia, do pensar quando assistir um filme, mas qual que é a mensagem que esse filme quer transmitir? Qual que é a mensagem que esse tipo de vídeo transmite? Isso realmente é verdade? Isso é real? Ou é só ilusório? Porque
também existe uma frustração nas comunidades indígenas em relação a uma criança ou uma adolescente, quando ele vai ver ali nas redes sociais pessoas com objetos que acabam se tornando objetos de desejo para todo mundo, e a criança fica frustrada, porque fala assim, nossa, eu não tenho isso, e a pessoa se demonstra feliz por ter isso. Então, é começar a pensar também a questão do indagar o senso crítico, né? O acordar, o realmente usar aí esse despertar da lua, né? A lua nos chamou, a lua foi lá, despertou a comunidade. E no momento em que apenas 3 pessoas estavam, mas chegou uma quarta, uma criança foi lá, e aí a lua convidou todo mundo para, olha, presta atenção. E aí, quando eles começam a cantar novamente ali o toré, quando volta aí com muitas coisas das raízes, né, das nossas raízes, as outras pessoas também começaram a parar e escutar e ouvir. Então, é claro, a gente não tem que pensar isso de forma individual, a gente tem que convidar a comunidade para pensar isso, para pensar o nosso bem viver, né? Ita, tu tem algum comentário? Gostaria de fazer um comentário em relação ao vídeo? Se tem, por favor, compartilhe. Se não tem também, é só falar, por enquanto está tudo na paz. E aí a gente encerra por aqui e vamos só para os nossos últimos recadinhos antes do nosso encontro presencial.